Se você chegou até aqui, provavelmente tu vai querer saber como reduzir o valor do plano de saúde. Fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou contar o teu direito. Quando a gente está falando sobre um tema como valor de plano de saúde, eu tenho que te explicar obrigatoriamente algumas questões anteriores à questão do valor. Então, a partir do momento que você contrata um plano, você vai estar sendo submetido nos anos subsequentes a reajuste do plano. Só que o reajuste ele vai variar de acordo com o tipo de plano. Então, por exemplo, o plano empresarial ele tem um tipo de reajuste, o plano individual familiar tem outro tipo, tem um reajuste por faixa etária. Então, dependendo da tua idade, quando você completa, por exemplo, 59 anos, tu vai sofrer provavelmente maior reajuste. E aí tem sempre que analisar qual que é o percentual de reajuste aplicado em cada faixa. Tem várias questões que vão acabar influenciando aqui nesse vídeo. Mas eu vou aqui passar um panorama geral e um pouco mais prático sobre como que você pode reduzir o teu plano. E ainda assim, se você tiver interesse em entender um pouquinho mais do percentual de reajuste que foi aplicado no teu caso, se ele foi o correto ou não, você tem que entender primeiro qual que é o teu plano de saúde e também qual que foi o reajuste que você entende que não é o correto, o adequado. É só tu colocar aqui na barra do YouTube, por exemplo, plano individual, reajuste, Gabriel Bergamo. Aí tu vai achar um vídeo meu, onde eu vou te explicar sobre esse tema, beleza? Ok, passado isso aqui, como que na prática você pode reduzir o valor da tua mensalidade? Depois de um certo tempo, tu vai sofrer um reajuste. É normal, isso todo plano vai ter ali algum tipo de reajuste. O primeiro passo para que você possa reduzir a tua mensalidade seria, a primeira possibilidade, realizar portabilidade de carência, consultando outros planos de saúde que tenham uma mensalidade mais atrativa. Essa é a primeira hipótese. E aí, tem aqui no canal também um vídeo falando sobre a portabilidade. Se você tiver interesse, pode consultar aqui no canal. É só colocar portabilidade, plano de saúde, Gabriel Bergamo. Só que assim, tem algumas regras gerais. Em regra geral, você tem que estar num plano pelo menos 2 anos para que possa fazer a portabilidade. Tem que ter uma compatibilidade entre o teu plano atual e o plano de destino. E tem outras questões também, tá? Então, a primeira hipótese é que você faça a portabilidade. Como saber e como consultar? Você tem 2 hipóteses. Falar com um corretor de plano de saúde, que ele vai te orientando e vai te guiando o que você tem que fazer. Ou então, você pode entrar e consultar diretamente no site da ANS, chamado Guia ANS Planos de Saúde. Nesse site, sempre vai ter a opção de você fazer um login com o teu CPF e ali vai ter a opção buscar outro plano com portabilidade ou sem portabilidade. E aí tu consegue ter um guia que é diretamente do próprio ANS, a mensalidade ela aparece lá no portal quando tu fizer o teu filtro de modalidade de plano, extensão territorial, se tem coparticipação ou não, você vai selecionar tudo isso, ok? Assim que tu fizer esse filtro, ele vai aparecer ali um indicativo da mensalidade. Essa mensalidade que ele vai indicar naquele filtro, naquele resultado que vai te mostrar, ela pode variar um pouco para mais ou um pouco para menos. E aí é interessante que você entre em contato com a operadora de plano de saúde para saber exatamente a mensalidade que tem sido aplicada naquele momento, tá bom? Essa é a primeira hipótese. Agora, a segunda hipótese que você pode fazer é pedir a ajuda de um advogado para que ele analise se o percentual que foi aplicado no teu caso, se ele é abusivo ou não. E aí, como eu comentei aqui no começo do vídeo, tem vários tipos de reajuste. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um reajuste por faixa etária, é muito comum que a pessoa, quando complete 59 anos, ela sofra ali um reajuste muito alto. O Poder Judiciário, por diversas vezes, tem entendido que um percentual de 70%, 60% nessa faixa etária é considerado abusivo e aí eles aplicam a redução. Mas cada caso é um caso e eu sempre recomendo que você busque um advogado que seja especialista na área da saúde. Planos com até 29 vidas, tem algumas particularidades também, onde, por exemplo, o percentual de reajuste ele nem sempre é claro para o consumidor. É interessante que você faça ali alguns requerimentos
de qual que foi o cálculo realizado para chegar nesse resultado, nesse percentual de reajuste. E aí você busca um advogado que seja atuante e especialista na área da saúde, porque assim ele vai conseguir te orientar. Outro caso muito comum é quando a gente está falando de uma operadora que tem um contrato com uma empresa, então acima de 29 vidas. Esse tipo de contrato de plano de saúde, ele tem que obedecer o percentual de reajuste previsto no contrato. É sempre importante que você tenha ali um cálculo para conferir qual foi o cálculo apresentado e realizado pela operadora de plano de saúde, beleza? Outro caso viável para você reduzir a tua mensalidade do teu plano é que você migre de plano dentro da própria operadora. Esse é um dos casos que, muitas vezes, quando você não tem direito à portabilidade ainda, pelo tempo que você ficou com o contrato, você pode entrar ali em contato com a operadora de plano de saúde e perguntar para eles, olha, eu tenho aqui esse plano, só que a mensalidade está muito alta, eu não consigo atualmente pagar esse valor. Tem como vocês procurarem aqui um plano que seja viável para que eu faça uma nova adesão, enfim, e aproveitando o período de carência que já foi cumprido? Presta muita atenção nisso. O plano ele não pode acabar cobrando um novo período de carência se você migrar de plano dentro da própria operadora, beleza? Isso é diferente da portabilidade que eu citei aqui no começo do vídeo. Então, assim, é outra possibilidade que você pode acabar seguindo. Entra em contato com a tua operadora, verifica se tem algum plano, às vezes, por exemplo, você tem um plano nacional, mas você não viaja tanto. Compensa muitas vezes para você, quando tu for viajar, contratar um seguro de viagem ao invés de manter um plano anualmente que te cobra uma mensalidade muito maior do que um plano regional. Isso é uma questão de estratégia que você tem que, na análise do teu contrato, analisar e verificar, conversar com a operadora, conversar com o advogado que seja atuante, especialista na área da saúde, para que ele te auxilie nessa decisão que é tua, beleza? Outro ponto que você pode ainda fazer, além de conversar com o advogado, além de verificar ali a questão da portabilidade, se você pode ou não fazer, e também de migrar de plano dentro da própria operadora, você pode migrar de plano para outra operadora, ainda que não tenha o período para realizar a portabilidade. Só que aí saiba, eu nunca vou recomendar isso se você precisar de um tratamento em curso, se você estiver com um tratamento em curso, porque assim vai acabar atrapalhando o teu tratamento. Eles não devem acabar aproveitando as carências, você deve ter que cumprir um novo período de carência. Fique muito atento ou atenta à declaração de doenças pré-existentes, porque isso vai acabar impactando provavelmente no teu tratamento, no que você vai fazer de tratamento no futuro. Então só diga sempre aquilo, obviamente, que seja a verdade e que você acabe, nessa questão do tratamento, que você acabe sempre indicando coisas que estão em curso. Então não tratamentos muito antigos, não casos muito antigos que já tiveram cura. Teve um tempo atrás um paciente que ele veio me procurar falando que tinha uma prótese no quadril. Fez a adesão ao plano de saúde, na adesão informou, olha, eu tive uma prótese, uma lesão aqui que eu tive e tudo mais. E o plano ele queria cobrar cobertura parcial temporária para exames na prótese do quadril. Eles não podem fazer isso. Tem que ser aplicado o período de carência convencional. Por quê? Cobertura parcial temporária é só para um caso muito complexo, para um procedimento de alta complexidade. Consultas ou exames simples não podem sofrer a cobertura parcial temporária. E isso você tem que ficar atento ou atenta. Sofreu uma negativa alegando que você ainda está no período de cobertura parcial temporária para uma lesão ou doença pré-existente, observa sempre se aquele procedimento ou evento, se ele tem um pedido, um pedido que seja relacionado a ele, e se aquele pedido ele tem alguma relação com um procedimento de alta complexidade. Isso tu vai fazer uma consulta diretamente no site do Hall DNS, tu vai digitar o procedimento que está ali sendo informado, tu vai consultar e entender, tá? Mas assim, em caso de dúvidas, eu sei que foi muita coisa que eu falei nesse vídeo, mas em caso de dúvidas, conversa com um advogado que seja especialista e atuante na parte do direito da saúde e do direito do paciente. Eu espero de verdade que tu tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, por favor. Isso ajuda muito, muito mesmo, que esse canal que ainda é muito pequeno, mas que ele alcance uma certa relevância e consiga, nas orientações que a gente passa aqui, auxiliar mais pessoas.
tá? Isso é muito importante pra gente. Então, qualquer dúvida adicional, comenta aqui embaixo, me segue nas redes sociais Gabriel Bergamo TV e até a próxima.